Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e no dia de hoje a gente vai estar entrevistando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Dr. Leandro Araújo, e tenho comigo aqui na bancada no dia de hoje a jornalista Natália Barros. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro, Natália. Eu que agradeço. Dr. Leandro, o senhor ingressou no Ministério Público lá em 26 de agosto de 1988, há 37 anos. Qual o Ministério Público que você encontrou lá em 88 e o Ministério Público hoje de 2025? Quais foram as mudanças, as evoluções? Bom dia, queria cumprimentar a Natália, o João Mozinho, agradecer mais uma vez o convite, porque se tem a oportunidade de dialogar com vocês e refletir um pouquinho sobre a história do MP. Na verdade, eu ingressei no MP na data que você muito bem destacou, e eu entrei no Ministério Público de Alagoas num contexto ainda que o Ministério Público não tinha essa moldura constitucional que a gente tem nos dias atuais. Não sem razão, 26 de agosto, nós tivemos a Constituição 2 meses depois, com um novo formato, com uma nova moldura de MP. Então, o MP passou necessariamente, a partir daquele momento, a ter novas atribuições. E eu tive a oportunidade de acompanhar durante todo esse período o processo de evolução do Ministério Público na consolidação daquelas atribuições que foram consagradas na Carta Constitucional de 88. Portanto, foi um longo período, inclusive que o Ministério Público tentou e conseguiu consolidar a sua autonomia orçamentária e financeira, porque no primeiro momento ela estava consagrada na Carta Constitucional, mas a sua consolidação levou um tempo, natural, até para que pudesse dialogar com os poderes de Estado para entender o que representava aquela autonomia orçamentária e financeira no processo de construção do orçamento do MP. Então, isso não aconteceu de forma imediata, não somente em relação ao Ministério Público de Alagoas, mas em relação ao Ministério Público do Brasil inteiro. Acredito que nós levamos mais ou menos algo em torno de 4 ou 5 anos para que se pudesse, agora sim, aquilo que está positivado na Carta Constitucional está efetivado do ponto de vista fático. Portanto, foi um momento interessante. Foi um momento que o MP começou também a receber atribuições significativa e expressiva na defesa de inúmeros valores assentados na Carta Constitucional. Me refiro, portanto, à atuação do MP na defesa do patrimônio público, do patrimônio do meio ambiente, do consumidor. Então, tudo aquilo era novo para o Ministério Público. Portanto, nós tivemos vários membros do Ministério Público de Alagoas e do Brasil refletindo sobre esse tema do ponto de vista teórico e materializando através das ações que foram propostas ao longo dos anos. E aí, doutor Leandro, nessa trajetória, nesse caminhar, o senhor já foi também Procurador-Geral de Justiça em outro momento e agora retomou ao comando do Ministério Público lá no início dos anos 2000. Qual era o Ministério Público e hoje, praticamente 20 anos depois, qual o Ministério Público que você encontra atualmente também? Nós tivemos naquele momento, quando eu assumi exatamente em 98, foi 98 a 2002, nós tínhamos um Ministério Público que toda a sua essência era concentrada nos membros do Ministério Público, ou seja, naqueles atores políticos do MP. O MP não tinha uma estrutura administrativa. Então, todo o movimento foi iniciado naquela oportunidade, não diria 98, mas já em 94, em gestões anteriores, gestão do Dr. Dilmar Camerino, do Dr. Zé Carlos Malta Marques, os primeiros passos foram dados. Mas foi a partir daquele momento que o Ministério Público teve a iniciativa de encaminhar um projeto de lei estruturando o Ministério Público do ponto de vista administrativo. E também, já naquela oportunidade, considerando a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o MP pensou, obviamente em decorrência de um olhar prospectivo, no sentido de dizer o seguinte: olha, nós não precisamos crescer no tocante aos cargos fins, nós precisamos crescer no que se refere aos cargos administrativos. E esse foi um movimento interessante, tanto é que, imagine vocês, em 98, o MP de Alagoas tinha 198 cargos de promotores e procuradores. Havia um movimento, em decorrência de uma alteração legislativa do Poder Judiciário, que exigiria um crescimento desse número. Só que já naquela oportunidade eu chefiava o Colégio de Procuradores e, discutindo com o colégio, ele disse: olha, é mais razoável que a gente comece a redefinir a atribuição, porque isso tem um custo. Consequentemente, isso poderia impactar o próprio crescimento da estrutura administrativa do MP. Não sem razão, ao longo dos anos, o Ministério Público manteve esse movimento e hoje, 23 anos depois, o MP tem 178 cargos. Agora, cresceu, sim, cresceu no tocante à carreira de apoio. Portanto, o MP hoje tem uma estrutura administrativa, a meu ver, sólida, preparada e projetada para mais 15 ou 20 anos.
né, com analistas no âmbito do MP, assistente de promotoria, algumas profissões que se destacam no ambiente do MP pela sua atuação hoje voltada por um olhar mais amplo e complexo, envolvendo outros profissionais da área, como psicólogos, assistentes sociais, engenheiros. Portanto, esse foi o movimento que, quero crer, tem trazido resultados de forma satisfatória para o MP de Alagoas. Doutor Leandro, você falou em cargos, em estrutura. Hoje o Ministério Público de Alagoas ele tem déficit na questão do colégio de procuradores e promotores? Na verdade, o MP de Alagoas hoje tem um claro de 30 membros, ou seja, o claro nosso existente significa a ausência de 30 promotores, especialmente na primeira instância. Com o MP estruturado, primeira, segunda, terceira e o segundo grau, que são os procuradores, toda essa lacuna, todo esse claro, está na base, está na primeira entrância. A gente está fazendo, inclusive, na próxima semana, essa semana ainda, liberando os editais, e a gente vai observar que nós não vamos ter nenhum promotor titular na primeira entrância. Portanto, na primeira entrância, as atividades estão sendo desempenhadas por promotores de segunda e terceira que estão sendo designados para atuação cumulativa com essas promotorias. Mas a gente tem que ter muito pé no chão, né, e não criar expectativa à população alagoana de que esse déficit vai gerar concurso imediato. Não é verdade. Nós estamos elaborando estudos para no próximo ano fazer a publicação do edital, objetivando a realização do concurso para membros, aí sim, atividade fim do MP, e com projeção de nomeação desses cargos em 27, 28, 29 e 30, de forma escalonada, tudo programado. Verificando o impacto orçamentário. Para que isso não repercuta de forma imediata no orçamento do MP. É um estudo que está sendo feito que, na realidade, vai permitir, né, com essa calendarização que está sendo pensada, resolver até 2030. O que, efetivamente, o MP está a realizar, até porque entende que, com isso, ele consegue ter a estrutura administrativa a dar suporte aos promotores que estão com acumulação, é exatamente a realização do concurso para servidores. Portanto, para servidores, a gente pretende, eu acho que no máximo daqui a 30, 60 dias, publicar o edital. Com a publicação do edital, a gente inicia um processo de reposição daqueles que nós temos estão a sair por conta de lograr êxito em outros concursos. Portanto, a projeção inicial é de nomeação de 25, né, isso em 26, mais diluído, 26, 27, e complementação também com esse cadastro de reserva para os próximos 4 anos. Esse movimento, quando você faz, você aí tem um controle efetivo do impacto orçamental e financeiro. Tanto é que, no primeiro momento, nós não vamos ter nenhum impacto, porque em agosto do ano passado a gente tinha todo o quadro de servidores preenchido, todo. Em um ano, né, por conta da movimentação desses bons funcionários, os que ficaram são tão bons quanto, nós já temos hoje a necessidade de nomear 15, o que significa dizer que esses 15 já estavam na folha. Portanto, a gente não tinha como nomear porque não tem cadastro de reserva, por isso que o concurso está sendo realizado. Quando você faz reposição, você não tem nenhum impacto orçamentário e financeiro, porque esse custo já existia para a instituição. Portanto, a programação é nesse sentido e a gente espera atender. A gente pode dizer, então, doutor Leandro, que vai ter concurso público em 26 no Ministério Público e 2027? 26 de certo, ou seja, 26 nós vamos ter um concurso para os cargos administrativos. Talvez o concurso, acho que esse deva se realizar ainda, talvez até o final deste ano, né, com programação. Não acredito que ele seja concluído até o final do ano. Mas para servidores o edital deve sair entre 30 e 60 dias. Né, um concurso, hoje, quando você realiza, você tem um número expressivo de inscritos, uma complexidade que leva, se a gente for otimista, 6 meses para concluir. Portanto, podemos afirmar categoricamente que para servidores o edital sairá ainda este ano, com realização programada para até junho do próximo ano. Podemos afirmar também de forma categórica, em 2026, o Ministério Público estará publicando, né, edital para ingresso na atividade fim do MP, com projeção de realização até final de 26, meados de 27, para nomeação ordenada, considerando aquele déficit existente, em 4 anos. Né? Para não imaginar assim, estou fazendo e nós vamos nomear de forma imediata. Essa é a programação. Isto por quê? Porque o MP de Alagoas, ele tem ainda uma base de crescimento significativa, considerando que a gente está bem abaixo, né, do percentual de gasto com pessoal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a gente pode gastar até 2%, que é limite legal, mas a gente tem um limite prudencial. Portanto, a gente tem uma margem de crescimento de 0,60, né, em termos percentuais, o que permite que, ao término da vigência da lei da emenda constitucional Temer, que sou limite de gasto, sou um teto de gasto, a gente não poderia crescer, que a gente tem como, dessa forma pensada, bem estruturada, calendarizada, não ter impacto se a gente conseguir crescer a partir de 27, né, com essa disponibilidade que a gente tem no limite de gasto com o pessoal. Doutor Leão, falando em ações do Ministério Público, né, vamos falar um pouquinho sobre as inspeções, as fiscalizações em loco, em delegacias, escolas, demais equipamentos públicos aqui do nosso estado. Qual a importância dessas ações, né, e quais os resultados? A gente vem acompanhando, agora muito recente, essas visitas nas escolas, né, toda a equipe do MP visitando, acompanhando, principalmente as escolas que têm o EJA, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos. Como é que funciona? Como é que funcionam essas inspeções? E o resultado disso também, se já dá para trazer algum panorama? Acho essa pergunta interessantíssima, porque isso bem demonstra uma nova forma de atuação do MP. Nós saímos do campo da atuação demandista, né, promovendo as ações com a obrigação de fazer e entendendo que política pública estruturante ela precisa ser construída com vários atores. Não sem razão, o Ministério Público de Alagoas logrou isso, né, mais uma vez, num concurso nacional, que é o do Conselho Nacional do MP, em que ele foi primeiro colocado no Sede de Aprender. Aquilo que nasceu aqui em Alagoas, através do colega Lucas Saxida e vários outros atores, incorporado, né, no cenário nacional, uma demonstração de que é factível e possível que, a partir do momento que você promova essas inspeções, identifique a intercorrência ali existente, chame os parceiros responsáveis, você consegue de forma escalonada atender. Eu acho que isso é uma prova do amadurecimento da forma de atuar do MP, né? Isso não somente em relação à educação, como você muito bem colocou, no que se refere à área de segurança pública. E por que eu vejo isso como um elevado grau de amadurecimento? É porque a gente passa a entender que até aquilo que a gente deseja que funcione plenamente, que é o cumprimento dos valores constitucionais, ele exige uma capacidade fiscal. Por vezes, a gente pode até identificar, né, uma ação que seja representativa de um ilícito, e em outras situações é uma irregularidade diante daquele contexto fiscal, orçamentário desses entes. Eu vejo isso de forma muito positiva. Né? Não sem razão nós avançamos, como você muito bem colocou, na área da educação, né, no Sede de Aprender. A gente observa a atuação da doutora Carla Padilha no tocante ao controle externo da atividade policial aqui na capital e também cada um dos promotores no interior, mas entendendo que isso precisa ser pensado, isso precisa ser projetado, precisa ser programado. Né? Não vamos imaginar que em toda e qualquer situação eu consiga alocar imediatamente recurso para fazer superar o obstáculo existente. E acho que o MP de Alagoas percebeu isso, eu acho que talvez seja exemplo nacional, de que esse protagonismo há de ser distribuído coletivamente. Por ele, pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário, por todos. Porque o que a gente quer, o João, nós estávamos falando aqui anteriormente, né, antes de iniciar essa entrevista, dizendo o seguinte: se nós pensarmos dessa forma, a gente pode transformar a realidade e a gente pode, né, nesse cenário, ter um Estado melhor. Ô, Toledo, e o que a Natália colocou, a gente pensa da seguinte forma: quando você coloca o Ministério Público, a Defensoria Pública, os tribunais de contas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, é se somar forças para colocar fim a uma problemática. Por exemplo, foi identificado recentemente em algumas escolas da capital a falta de água, algo básico. E ali a promotoria foi lá, enfim, em loco, né, viu o problema, para chamar a atenção do Poder Executivo para resolver. Uma forma até, de certa forma, educativa, pedagógica, exato, assim, de antecipar um problema maior, né, de minimizar os danos também, né? É verdade. Doutor Leão, você falou de uma premiação do Ministério Público, eu queria ressaltar outra também, que é a questão da ouvidoria. A ouvidoria ganhou também uma premiação nacional. Fala um pouquinho para a gente sobre essa premiação e o trabalho realizado pela ouvidoria do Ministério Público. Antes de responder, dizer assim, como o João está atualizado, né, acerca das ações do MP, né? Eu fiz alusão ao Sede de Aprender e o João disse, não, mas precisa fazer alusão também ao aplicativo da ouvidoria. E, na verdade, o aplicativo da ouvidoria, ele tem toda uma história, né? O aplicativo da ouvidoria, ele já se efetiva, né, já está disponibilizado para a população alagoana,
há 6 anos. 6 anos. Foi um movimento feito há 6 anos atrás, que teve início na gestão do Dr. Walter, que era ouvidor. Ela foi consolidada comigo quando eu fui ouvidor, durante 4 anos. A gente consolidou exatamente o aplicativo da ouvidoria. Óbvio que a gente diz assim, o ouvidor consolidou. Não, o ouvidor impulsionou, difundiu, né? Mas na realidade tem que se reconhecer que isso foi um trabalho da nossa TI. O aplicativo foi desenvolvido internamente no MP de Alagoas. Tanto é que a gente disponibilizou, né, a tecnologia dessa ferramenta para qualquer Ministério Público do Brasil. Porque eu acho outra coisa interessante, você não precisa ter duplo gasto. Se você tem aqui, né, uma ferramenta que está muito bem sucedida, por que não disponibilizar? Democratizar o acesso. Isso em relação a qualquer instituição. E isso aconteceu. E foi sequenciado, né? Hoje a gente tem uma redução. Nós tivemos uma redução expressiva no atendimento presencial, quase que a não mais utilização do e-mail, quase que não mais a utilização do telefone. Por quê? Porque o aplicativo tem esse elevado grau de eficiência. Onde você estiver, você pode dele utilizar. Basta ter um smartphone. Né, otimiza o atendimento, né? Otimiza o atendimento, reduz custo. Há uma redução de custo, tem que pensar nisso. Acho que o gestor público hoje tem que trabalhar muito dessa perspectiva, né? Eu estou dizendo que ele não pode ter o mesmo processo avaliativo da iniciativa privada, né? Porque a avaliação dele tem que ser o resultado transformador. Mas a gente tem que pensar num Estado constitucional que caiba dentro do Estado fiscal. E com isso a gente também foi premiado, né? Em primeiro lugar, né, também agora com o aplicativo. O aplicativo também já tinha ganho, né, um prêmio anterior, nos anos anteriores, agora recebeu o primeiro, né, no CNMP, né? 2 vezes, né? 2 ou 3 vezes. E, portanto, assim, são ferramentas produzidas que estão necessariamente a trazer essa contribuição para a população. Portanto, importante o MP. Me refiro a 6 vezes, as pessoas dizem assim, o MP de Alagoas é pequeno. Eu costumo dizer, não, o MP de Alagoas é do tamanho que o Estado de Alagoas pode pagar, que a população alagoana pode pagar. Exato. Né? É proporcional. É proporcional. Né? Portanto, a gente é grande nessa dimensão. Quando a gente fala nesse desenvolvimento tecnológico, né, um desenvolvimento de um aplicativo, essa otimização mesmo dos procedimentos do MP, entra também uma discussão totalmente atual, que é a questão da inteligência artificial, né? O uso dessa inteligência artificial também nos órgãos, nas instituições. E aí, o que é que a gente pode trazer, o que é que o senhor, na verdade, pode trazer para a gente nesse sentido do uso da inteligência artificial? Facilita, preocupa? Como é que está essa discussão também no Ministério Público de Alagoas? Essa discussão, ela teve início, no primeiro momento, no cenário nacional. Portanto, tem uma comissão no Conselho Nacional do MP que começou a refletir, né, sobre esses avanços tecnológicos e de que maneira essas ferramentas poderiam e deveriam ser utilizadas no ambiente do Ministério Público, respeitando, né, uma utilização ética e de que maneira ela vai se efetivar dentro do ambiente constitucional, de que maneira pensar isso no tocante aos valores assentados na ordem constitucional. Essa é uma discussão que exige regulamentação, disciplina por parte dos órgãos nacionais e locais, mas é algo inevitável. A gente tem que entender que não há mais como pensar não uso da IA, não sem razão. Foi editado na quinta-feira, quinta ou sexta da semana passada, a criação de uma comissão de inovação no ambiente do MP, para que possamos agora também produzir ferramentas para o uso da IA no ambiente do MP. A gente tem que verificar de que maneira é possível dela se utilizar, fazendo um projeto que permita um custo operacional que caiba dentro do orçamento do MP, mas não há como deixar de reconhecer que ela deva ser utilizada. A gente sabe do que isso representa, né, do resultado mais célere que você tem, mas é fundamental que a gente tenha um controle efetivo, né, um controle que permita o uso que respeite todas as regras éticas de utilização da IA. Mas no Ministério Público de Alagoas a gente avança, eu espero que já no próximo ano a gente já esteja fazendo uso dela, né, fazendo uso dentro do que foi efetivamente produzido pelo MP. O que é que eu quero destacar com isso? É que, na verdade, hoje já se faz uso, mas eu estou dizendo algo que seja feito, que seja utilizado dentro dos parâmetros, né, nossos. Quando eu digo assim, se faz uso, é porque todos nós fazemos uso. Não há como mais a gente negar a utilização, né, das mais diversas ferramentas que estão disponíveis, né? Mas o fundamental é colocá-la no ambiente do MP, para que isso dê maior
efetividade e eficiência na atuação do MP, seja isso no que se refere à atuação dos órgãos da atividade fim e dos órgãos da atividade meio, porque ela tem que ser pensada nas duas dimensões, na dimensão fim, na dimensão meio. E, sem dúvida nenhuma, é um debate intenso já no cenário nacional, no cenário internacional, discutindo a regulação, a autoridade, na Europa esse debate é intenso, na academia isso é fundamental, hoje é o que se discute, é inovação, é tecnologia, é o emprego disso, portanto, quem mais está produzindo reflexão sobre isso é a academia, e eu acho fundamental que a academia passe a dialogar com os órgãos que vão executar, vão fazer uso da ferramenta para a execução de sua atividade fim, né? E eu acho que as universidades precisam transferir o conhecimento para reduzir custo, né, dos órgãos estatais, considerando que as instituições federais, elas obviamente são custeadas por todos nós, né? É verdade. Doutor Leandro, outro tema também que chama a atenção é um programa de sucesso do Ministério Público, que é o PLID. Fala um pouquinho para a gente o que é o PLID e como ele é efetivado na prática. Tá. Na verdade, a gente tem à frente a doutora Marluce, né, Marluce Falcão, né, que desenvolveu, né, esse programa. E, na verdade, é entender que o papel do MP, nesse cenário, é de articulador com todos aqueles órgãos da área de segurança. Ou seja, essa capacidade que se deve ter de construir essa rede, né? E você, quando constrói uma rede, é necessário que você tenha alguém que faça a coordenação dessa rede, faça dando com que a comunicação seja mais célere e eficiente, porque eu costumo dizer assim, devemos explicar à população qual é o nosso efetivo papel, porque não vamos imaginar que a localização está sendo feita diretamente pelo MP, a ação não é imediata, né? Na verdade, o MP observou que seria possível construir essa rede, envolvendo todos os atores, e você identifica a atuação de todos os atores, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Vários outros atores, que quando, na realidade, esses atores entenderam... Se comunicam, se conectam. E entenderam que, na verdade, assim, isoladamente eu não vou lograr isso. Mas se eu compartilhar isso aqui, eu vou trazer um resultado satisfatório para a população. Portanto, é um programa consolidado, um programa que, na realidade, já fez com que o MP fizesse a transferência desse programa para outros ministérios públicos, ou seja, permitindo a boa experiência, a boa prática existente aqui em Alagoas, né? E isso é gratificante para todos nós. A doutora Marluce tem um trabalho excelente nessa área. E é fundamental que você tenha essa capacidade de reconhecer, né, a instituição através dos mais diversos atores. Então, esse é como penso. Eu acho que não se faz coisa pública hoje se você não tiver essa visão. Eu costumo dizer assim, toda e qualquer ação ela tem que ser concebida e construída a partir de um olhar coletivo. Óbvio que esse olhar coletivo perpassa inicialmente por um olhar individual, que identificou que aquilo pode ser ampliado, aquilo pode ter alcance. E é dessa maneira que o MP vem realizando, né? Eu acho que esse é um exemplo. Tem um outro exemplo, né, importante, que nasceu de um movimento intenso no MP de Alagoas, que foi a campanha Sai do Não, nascida na Diretoria de Comunicação. Fizemos a implantação da Sai do Não no ambiente interno do MP. Hoje é um programa dentro do MP de Alagoas, né? E a partir daí a gente pode observar que outros atores começaram a dizer, olha, mas aquele programa do MP é interessante. A gente ampliou com participação do Poder Executivo, da própria Federação de Futebol de Alagoas. As pessoas começaram a entender que era fundamental que a gente tivesse essa capilaridade. Portanto, mais um que eu queria destacar, né, a partir desse cenário, que foi exatamente da Diretoria de Comunicação, implantado internamente. O movimento primeiro foi interno. E pela potencialidade... Deu tamanha repercussão. Teve toda essa repercussão. Isso também, obviamente, foi um trabalho também da doutora Carla, no ambiente das forças de segurança pública, discutindo a criação, né, de um conjunto normativo que permitisse exatamente coibir e combater qualquer forma de abuso. Doutor Leandro, no passado recente, os ministérios públicos, Brasil afora, foram alvo, né, da política partidária que queriam tirar o poder de investigação do Ministério Público. E aí a sociedade, né, saiu em defesa do Ministério Público. Como equilibrar esses pratos entre Ministério Público, gestão, política partidária, esses ataques? Como é que você tenta equilibrar esses pratos no comando do Ministério Público? Viver num cenário democrático perpassa, né, por compreender, né, os interesses de cada um desses órgãos de estrutura de Estado. Eu destaco sempre a importância do parlamento. Eu acho que não há como pensar numa democracia sem a existência de um parlamento forte.
E eu acho que o parlamento tem um papel fundamental no que se refere à preservação do que a gente chama de princípio do parlamento, ou reserva do parlamento de atuação, porque de qualquer maneira é ele que delibera e pensa e reflete sobre o processo dinâmico de alteração legislativa em relação à sociedade que pretende viver, né, dentro de um contexto democrático de direito social. Óbvio que em determinado momento você tem alguns conflitos, e esses conflitos se apresentam por vezes em decorrência de algumas ações que são incitadas pelo MP. Eu costumo dizer assim, né, não foi o MP efetivamente o responsável pela propositura da ação, foi aquele que deu causa. Não, sem razão, se não tivesse dado causa, não teria qualquer intervenção do MP. Né? Mas acho que são embates importantes, mas que o Ministério Público tem superado, demonstrando que há, obviamente, naquele momento, um interesse público muito mais relevante. Né? Há um cenário subjacente que precisa ser reconhecido. Portanto, era uma tentativa de esvaziar o poder do Ministério Público, doutor Leão? Eu diria que teria esse alcance, por outro lado, encontrar um ponto de equilíbrio, né? Mas quando você mostra para a população de que, na realidade, o MP estava fazendo para proteger aquele direito subjacente, que é o coletivo, que é a todos, você conta com a colaboração da sociedade. E, sem dúvida nenhuma, por conta disso, até os integrantes do parlamento, quer separar a instituição parlamento de quem lá se encontra. Sim, claro. E, na verdade, assim, são coisas bem distintas. Quando você tem esse movimento, atores do parlamento passam a compreender a defesa desse direito. E aí essas questões são superadas, mas eu costumo dizer assim, são superadas em espaço e tempo determinado. Né? Mas embates outros virão. Né? Isso é equilíbrio de força. Não somente entre MP e parlamento, entre parlamento e executivo, entre parlamento e judiciário, né? São movimentos que se apresentam em determinado momento, e quem ali os que se apresentam naquela oportunidade precisam ter a maturidade para abrir o diálogo. Né? Eu não vejo como superar obstáculos sem diálogo. Eu acho que essa é uma característica determinante de quem faz coisa pública no Brasil. Né? E não sem razão, o Estado brasileiro precisa de algumas reformas estruturantes. Né? Mas reformas estruturantes que você preserve vários direitos e valores. Né? Mas essas reformas estruturantes são fundamentais, né? Porque você, com reforma estruturante, você passa a ter um novo desenho de Estado brasileiro tocante ao Estado fiscal. E acho que nós vamos continuar nesses embates, mas acredito que aquilo que o Ministério Público faz de forma correta, de forma transparente, aberta, a população passa a entender que está fazendo não para a elevação da atuação do MP, mas sim para a preservação dos valores que é devido a todo e qualquer cidadão. Doutor Leão, recentemente a procuradora Marluce Caldas foi indicada, né, assumiu o cargo no Superior Tribunal de Justiça como ministra, ela que é oriunda do Ministério Público Estadual aqui do Estado de Alagoas. Como é que você vê essa posição ocupada por um ex-membro do Ministério Público Estadual? Eu acho que no primeiro momento a gente há de reconhecer o resultado mais satisfatório para o Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas volta, no contexto atual, a ter 2 integrantes no Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos isso no passado e agora nós consolidamos com a presença do ministro Humberto Martins, anteriormente indicado, e agora a doutora Marluce. Acho que ganha o Estado de Alagoas. Isso mostra no cenário nacional a capacidade, né, intelectual e política que tem o Estado de Alagoas. Porque a gente sabe que um cargo como esse tem, sim, né, uma intervenção política. Sim, indicação do presidente da República. Portanto, você tem etapas, né, são 3 etapas. A primeira etapa foi aqui no MP de Alagoas. A doutora Marluce foi indicada pelo Conselho, né, numa lista que poderia ser formada com 6 nomes, né, e só ela passou a integrar a lista. Né, portanto, a gente pode dizer que ela já saiu forte do Estado de Alagoas. Uma demonstração de que o MP de Alagoas acreditava no potencial, ao invés de mandar 6 nomes, mandou apenas 1. Acho que, na realidade, ela teve um trabalho exemplar e quero crer também com a participação do ministro Humberto no tocante a figurar na lista tríplice no STJ e, obviamente, atores políticos, isso tem que ficar muito claro, né? Promoveram esses atores as intervenções necessárias junto à presidência da República para que necessariamente fosse ela indicada. Portanto, quero crer. Ganha o MP de Alagoas, o Estado de Alagoas, né? E, obviamente, as mulheres passam a ter uma representatividade significativa no STJ. É importante a presença de uma mulher com a sua sensibilidade, um novo olhar, né, a ocupação de espaço, né, da mulher nos tribunais superiores. Eu acho que todos esses que eu me referi, todos saíram vitoriosos. Né? As mulheres saíram vitoriosas, o Estado de Alagoas, o MP, né, e, sem dúvida nenhuma, devo dizer isso, não vejo nenhuma
dificuldade em afirmar, os atores da atividade política partidária do Estado de Alagoas foram vitoriosos a partir do momento que tinham 2 outros candidatos. E esse movimento também estava sendo feito pelos atores políticos dos outros estados da federação. Quem ganhou o Estado de Alagoas? Quem ganhou o Estado de Alagoas. Vejo dessa forma. Doutor Leão, falar um pouquinho, né, sobre a questão da sua gestão que se finda agora em 2026. Qual o seu grande legado desse biênio? E, naturalmente, a recondução ao comando do Ministério Público é algo natural para mais um biênio? Eu quero crer que aquilo que nós nos propusemos, né, a gente vem cumprindo no ambiente do MP. Nós propusemos avançar no processo de estruturação de todo o cenário administrativo do MP. A gente concluiu, inclusive, no ano passado, a nomeação de 70 novos servidores, todos efetivos. Nós demonstramos que o MP de Alagoas, para dar exemplo, deveria ter um percentual que efetivamente apontasse para todos os ramos da estrutura do Estado, de que há que ter, sim, uma predominância de efetivo em relação ao comissionado. Portanto, o MP de Alagoas hoje pode, né, afirmar que tem maior percentual de servidores ativos do que efetivos do que comissionados. O Ministério Público fez um movimento também de privilegiar e observar que o efetivo deveria ocupar um percentual dos cargos comissionados existentes. Portanto, a gente avançou dessa forma. Inclusive, recentemente tivemos a aprovação de outro projeto de lei ampliando esse quadro de funcionários efetivos do Ministério Público de Alagoas. Portanto, por isso a possibilidade de realização do concurso, acho que isso é um passo importante. Conseguimos cumprir todos os compromissos no que se refere à implementação remuneratória dos membros do MP, isso não somente em relação aos membros, mas também em relação aos nossos servidores. Isso fruto de uma política orçamentária, né, muito bem pensada, planejada, para que o MP não tivesse qualquer desequilíbrio no desenvolvimento dessas ações. Estamos investindo, obviamente, na área de tecnologia, investimos expressivamente tanto no NGI, no GAECO, no GAES, né, com ferramentas tecnológicas que facilitam o processo de investigação. Semana passada nós recebemos aqui o Procurador-Geral do Maranhão, em que a gente conseguiu fazer transferência, né, de informações significativas na área de investigação, especialmente na recuperação de ativo. A gente mostrou como o GAES de Alagoas funciona e isso tem viabilizado a construção de GAES semelhante no Maranhão. Por outro lado, eles conseguiram, num intercâmbio com a Universidade Federal do Maranhão, o desenvolvimento de uma ferramenta, né, a ser utilizada na percepção daqueles atores que afetam o equilíbrio fiscal do Estado. E está transferindo conhecimento para a gente. Isso prova essa capacidade que a gente tem de dialogar com vários atores no ambiente do MP. E, lógico, entregamos recentemente a sede de Delmiro Gouveia, do MP, mas num formato diferente, imaginando assim. O MP tem que pensar na implantação de estrutura física por região e não em cada unidade. Não faz sentido cada município ter um custo muito alto. Portanto, a gente implantou em Delmiro, em que a sede atende Delmiro e atende as promotorias mais próximas. São sedes personalizadas. Isso, ou seja, a gente pode pensar em regionalização, do ponto de vista pelo menos estrutural, não ainda em termos de atividade fim. Fizemos isso em Delmiro. Estamos entregando, possivelmente em fevereiro, março, a Santana do Ipanema, com a mesma concepção. Eu não tenho por que ter uma promotoria, uma estrutura física em Maravilha, se eu tenho esse município a 7 quilômetros de Santana do Ipanema. Fica centralizado e próximo de outros menores. Isso, né? De outros... Fizemos a mesma coisa com Olho d'Água das Flores. É uma reta com 20 quilômetros, porque vou ter um prédio lá com um custo de manutenção, e a gente fez de maneira tal que lá comportasse, sem prejudicar o comarcano, porque o atendimento é realizado também na sede. Mas o espaço de ocupação da promotoria fica em Santana do Ipanema. Fizemos também entrega de União dos Palmares e no movimento que até gostaria de agradecer ao Poder Judiciário, para o desembargador Fernando Torinho. Eles tinham um prédio desativado, a gente ia investir na construção de um prédio em União e a gente mostrou, não, mas a base é a mesma. Se você está com esse prédio ocioso, por que você não faz a transferência dele para a gente? E a gente implementa as transformações. Não é? Porque, na realidade, tudo aquilo pertence ao povo alagoano. E a sensibilidade do presidente do tribunal e dos seus pares, à época, todos eles,
essa acessibilidade permitiu que a gente assim o fizesse. Portanto, em menos de 2 anos, nós estamos integrando 3 grandes sedes, e nesse formato, só para você ter ideia, a gente consegue atender 7, 14, 15 promotorias, com 3, né? Diferentemente de você ter que construir 15, né? Portanto, isso facilitou muito, né? E, obviamente, a gente espera, se obviamente a classe assim entender, né? Como o mandato termina no próximo ano, se assim entender, eu posso talvez colocar o meu nome à disposição para uma recondução e encerrar definitivamente a minha atividade política partidária. É uma pretensão, doutor Leão, retomar o comando do Ministério Público? Eu diria que seria o desejo de fazer cumprir aquilo que penso eu com um grupo, e esse grupo cada vez mais amplo, que a gente pode fazer com que as gerações futuras do MP elas recebam uma instituição que é fruto de uma construção coletiva e regulada por médio e longo prazo, para mais 30 ou 40 anos. Doutor Leão, você falou de uma parceria com o Maranhão, outros estados, e citou a questão da tecnologia, da investigação. O sistema Guardião segue funcionando com eficiência aqui em Alagoas? Eu diria o seguinte, hoje nós temos inúmeras ferramentas, né? Eu diria que essa é uma das ferramentas, mas eu posso assegurar que tem ferramentas muito mais eficientes. Muito mais eficientes. Eu acho que na realidade assim, o MP de Alagoas, através do GAECO, do GAES e do NGI, tem ferramentas que têm permitido uma atuação eficaz no combate ao crime organizado. Agora, não há como deixar, volto a frisar, pessoas podem até achar que o Leão faz isso só para agradar, não é verdade, eu estou dizendo. A gente tem essa densidade, mas essa densidade, no que se refere a essa atuação, perpassa também por um compromisso dos outros órgãos e atores da segurança pública do Estado. Né? Combater a organização criminosa tem que ser uma vontade política de todos, em que todos devem fazer uso das melhores ferramentas. Portanto, acho que há esse compromisso do governo de Alagoas. A gente observa a atuação hoje no tocante à Polícia Preventiva Militar de Alagoas, tem que se destacar. A gente tem reduzido de forma significativa a criminalidade no Estado, a gente tem uma Secretaria de Segurança Pública que tem compromisso com isso. E, obviamente, quando você engaja todos, né, quem ganha? A população, né? O que a gente quer é, pelo menos, viver num Estado onde se tenha, né, aquele sentimento, não só o sentimento, mas a realidade de tranquilidade existente. Doutor Leão, para a gente encerrar a sua participação aqui no dia de hoje, no MCZ Notícias, a docência ou o Ministério Público? São mais de 30 anos de docência, 37 anos de Ministério Público. Qual a grande paixão? Eu diria que eu consegui conciliar as duas, né? Eu consegui, graças a Deus, completar 37 anos do MP e 35 anos de atividade docente. E eu diria que talvez essa é a oportunidade que a gente deva ter de entender que, por mais vontade que eu tenha, por mais desejo que eu tenha na minha atividade fim, eu preciso ter densidade teórica. E a academia te propicia isso. Eu acho que hoje não tem como você dissociar. Não estou dizendo que todo mundo precisa ser docente. Eu estou dizendo que a gente precisa utilizar hoje de forma muito mais eficiente o conhecimento que é produzido na academia. Eu acho que esse conhecimento, quando ele é transferido para quem exerce a atividade prática, aquele que está à frente, a gente consegue transformar de forma mais efetiva a realidade. Portanto, eu espero ainda ter saúde para continuar por mais alguns anos, tanto no MP quanto na docência, né, considerando que faço parte do Centro Universitário SESMAC há 35 anos. Doutor Leão Araújo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, a gente agradece demais a sua participação aqui no MCZ Notícias, agradecer a minha companheira de bancada, Natália Barros. A gente faz o convite público, doutor Leão, para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, ao passo que a gente deixa um espaço para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez ao João, à Natália, a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogar, né, com atores da comunicação alagoana com elevado grau de qualificação, né? Não sem razão as perguntas, né, foram todas muito bem construídas, dirigidas, e dizer que o MP de Alagoas estará sempre à disposição, e é muito bom ter a oportunidade de dialogar, até porque por intermédio de vocês a gente consegue minimamente prestar contas daquilo que está sendo realizado no ambiente do MP. Eu acho que isso é o dever de todos nós, portanto a imprensa ela tem um papel fundamental no processo de consolidação do Estado democrático. Obrigado mais uma vez, doutor Leão Araújo. Agradecer publicamente a direção de comunicação do Ministério Público, na pessoa da jornalista Janaína Ribeiro, que nos oportunizou esse momento com o Procurador-Geral de Justiça. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, e até o próximo programa. Tchau, tchau.